Bom, gente, eu acho que vamos ganhar tempo aí, tentar a gente, em uma hora, fazer essa reunião. Eu acho que, primeiramente, agradecer ao Diego, Ricardo e Tiago, da Caixa, né, por essa oportunidade aí dessa conversa. Está aqui conosco Ricardo Parzianello, Fabiola, Marcelo Adriano, Abel e a Jaci, do Sinduscom Paraná Oeste. E pela CEBIC aqui, o Geraldo de Paula, já bem conhecido da turma, o Hugo, que é o gestor da Coinfa, e eu, Carlos Eduardo. Então, quero novamente agradecer a disponibilidade da Caixa para essa reunião técnica, né, que a gente está objetivando, e que segue bem o espírito de colaboração que a CEBIC tem desenvolvido já há anos aí com a Caixa, com a equipe do SINAP, sempre buscando contribuir para aprimorar, né, esse sistema de custos tão importante aí para todas as construtoras aí do Brasil. Hoje a gente chamou essa reunião, chamo de reunião fechada, né? Ou seja, não abrimos para todos os interessados, até porque ela vai ser gravada e depois nós vamos disponibilizar no YouTube da CEBIC para quem tiver interesse, porque os temas que nós vamos tratar aqui, embora tenham sido trazidos aí pelo Sinduscom Paraná Oeste, interessam para o conjunto das empresas. As contribuições técnicas que foram encaminhadas à equipe do SINAP pelo Sinduscom Paraná Oeste, em consultas públicas, né? Elas se referem à instalação de ar-condicionado, instalações de divisórias diversas e de estruturas e tramas para cobertura. Foram as contribuições que foram encaminhadas oficialmente aí pelo Sinduscom durante as consultas públicas. E o Ricardo tem nos procurado e a gente conversou bastante para tentar objetivar hoje nessa reunião. Dentre os pontos que foram apresentados, eu vou pedir para o Ricardo, inicialmente, dar uma sintetizada aí, né, nos pontos, Ricardo, que foram apresentados, os problemas que foram levantados, em que medida que a equipe do SINAP e da Caixa já teria respostas, né, para algumas das questões que estão ali colocadas. Se não tiverem as respostas prontas ou já encaminhadas, qual a previsão e o melhor caminho para a gente não transformar essa reunião eu falo que é divã de analista, né? Então, um senta, fala os problemas, o outro ouve os problemas, mas a gente tentar, sim, chegar no meio termo que nos dê a sensação de, olha, estamos com uma questão trazida aqui, principalmente é importante a gente dizer que os pontos que foram levantados são por usuários do SINAP, né? A equipe que eu chamo, a equipe que está ali de chão de fábrica, é a que está vivendo à frente da utilização do SINAP. E sempre teve muito respeito pela equipe do SINAP em receber esse tipo de contribuição, né? Então, acho que é mais ou menos essa linha que a gente conduz. Eu vou ficar mais aprendendo do que falando nessa reunião. O Geraldo está aí para conduzi-la, mas eu passo inicialmente aí a palavra para o Ricardo. Vamos lá, Ricardo? Beleza. Obrigado, Carlos, Geraldo, a toda a equipe da Sinap que está aqui. Eu estou conseguindo ver aqui o Hugo também, da CEBIC, é o Ricardo, o Diego e acho que é o Thiago, né? Acho que é isso, né? Isso. Então, muito obrigado. O pessoal do Sinduscom Paranoeste também está aqui. Estou vendo a Jacinta, o Abel, o Marcelo e a Fabiola. Bom, então nós temos lá no Sinduscom Paraná Oeste, né? Igual a CEBIC tem as suas comissões, nós temos os comitês técnicos, né? E nós temos o Comitê Técnico de Materiais, Tecnologia e Produtividade, e temos o Comitê também Técnico de Infraestrutura, né? E os dois são muito interligados com relação a essa temática de custos, né? Principalmente da tabela SINAP, né? E a gente já vem há algum tempo fazendo esse levantamento, né? Se aprofundando, vamos dizer assim, com relação às composições da tabela SINAP, né? Então, muitos associados que participam principalmente de obras públicas, vêm nos questionar a respeito de algumas metodologias, de alguns preços. Olha,
principalmente na questão de preço, que é o resultado final, né, que vai ser depois aplicado na obra. Ó, com esses valores aqui, a gente não consegue fazer tal serviço. O que será que está acontecendo? E a gente começou a se aprofundar um pouquinho mais nessas questões. Vamos pegar a composição de preço, vamos ver o caderno de especificações da SINAP para tentar entender o que está acontecendo, né? E a gente vem acompanhando, principalmente quando há uma consulta pública, a gente não consegue todas, mas quando tem algumas que principalmente mais voltadas aos serviços ali dos serviços que as construtoras, principalmente daqui da região oeste, executa, a tentar dar uma atenção especial. E é isso que a gente vem fazendo. Acho que a primeira conversa foi lá com relação à estrutura metálica, né? Que a gente conversou, acho que era outro responsável pela SINAP, não me lembro agora o nome dele. A gente falou, tem um problema aqui, não estava considerando todo o beneficiamento do serviço e estava dando um impacto aí de mais de 100% do valor do custo. Então, a gente chegava na obra lá, chegava o orçamento de uma licitação para a gente participar, que a estrutura metálica estava R$500 mil, a gente ia levantar nossos custos ou orçar com o parceiro passava R$1 milhão, e a gente não conseguia entender o que está acontecendo aqui, né? Então, daí depois, isso foi um dos itens que a gente acabou, daí, discussão com a própria SINAP, e descobriu o que havia acontecendo. E daí a gente houve uns questionamentos ali com relação à trama de madeira, né? A questão agora do ar-condicionado, a questão dos serviços de divisórias, né? O que a gente vem observando? Que a SINAP está ganhando um volume tão grande que nem o orçamentista da construtora e quem dirá o orçamentista do órgão público, porque ele, na maioria dos casos, não é um orçamentista especializado, é um orçamentista da prefeitura, que está ali, às vezes, fazendo o orçamento, ele não sabe utilizar corretamente as composições, porque tem um volume muito grande. E o que está acabando acontecendo? Por medo, né? Por medo de depois se equivocar, ele está sempre utilizando o de menor valor. Então, está causando um problema muito sério no setor. E as construtoras não conseguem depois impugnar ou questionar isso, porque aí como já está o trâmite da licitação lá acontecendo, eles têm prazo para poder empenhar a obra, acaba acontecendo que eles não acatam essas situações. Isso é um ponto. Outro ponto também com relação a essa quantidade enorme de composições, que acaba criando um monte de composições para o mesmo serviço. Então, vou pegar um exemplo: você tem alvenaria com abertura de tantos metros quadrados, a alvenaria, o reboco com área menor que 1 metro quadrado. Bom, se a gente pegar lá, tem vários. Antigamente, a TCPO tinha um tipo de reboco só. Eu acho que essa abertura de um monte de composição, não sei se seria necessária, porque depois quem vai regular o preço, se consegue dar um desconto melhor ou não, é o próprio mercado, né? Então, a gente criar um monte, até brinquei com o Geraldo, está se criando uma Barça, que a gente tinha antigamente aquela enciclopédia Barça, né? Que eram diversos livros com um monte de informação. A gente tem que tomar um cuidado para que não aconteça isso com a SINAP. E o que está acontecendo agora, que está preocupando mais ainda a gente, é que tem serviços que são de terceiros, que não são custos da construtora, que estão sendo transferidos para as construtoras. Um exemplo que a gente fez ali, que é com relação à climatização, a parte de ar-condicionado. Vou ser bem sincero com vocês, 95% das construtoras não executa climatização, ele terceiriza o serviço de climatização. Então, aquele custo que está lá não é da nossa construtora, é da empresa tratada no caso, né? Então, está vindo um preço totalmente defasado. Então, essas situações que a gente precisa estar conversando, para a gente estar alinhando e que a gente tenha, depois, o órgão público, principalmente, tenha um orçamento real. Porque vai chegar depois numa licitação pública, as empresas idôneas, corretas, que
hoje trabalham de forma correta, elas vão orçar a obra e vão falar, infelizmente não vou poder participar dessa licitação. Mas nesse meio tempo vai ter um aventureiro, um cara que quer tirar vantagem do sistema, do setor, e vai acabar pegando a obra ainda com desconto agressivo, vai abandonar a obra no meio do caminho, e quem que ganhou com isso? Com isso. Então, o que a gente precisa é realmente que tenha o setor, a gente que está na ponta, que nem o Carlos Eduardo falou, a gente está vendo aqui os problemas que estão acontecendo e a gente não está achando uma forma, um jeito de conseguir resolver isso sem que também esteja um entendimento assim da SINAP, de todos os órgãos, para que a gente consiga fazer um orçamento da melhor forma possível. Acho que, em resumo, seria isso, Carlos, para a gente iniciar nosso debate aí. Perfeito. Eu pergunto também se, por parte aí do Marcelo, do Abel, Fabiola, querem complementar alguma questão, né, alinhada aí com os pontos que o Ricardo levantou. Fique à vontade, antes de passar para a caixa, por favor. Abel, se você quiser contribuir mais um pouquinho. Oi, Carlos, boa tarde a todos. Boa tarde, Abel. O Ricardo foi bem assertivo aí nas palavras. A nossa preocupação é justamente essa mesmo, de chegar lá no canteiro de obra e pegar a composição de custo. Hoje, assim, a gente está vivendo uma época de, principalmente nós que trabalhamos com obra pública, a nova lei de licitações reduziu o prazo entre o lançamento do edital e a entrega da proposta, que antigamente era 30 dias e hoje é só de 15 dias corridos. Então, você pega uma planilha de uma obra lá que tem 2.000 linhas, 1.500 linhas, não dá tempo de orçar tudo, conferir projeto, conferir quantitativo e ainda entrar no mérito das composições de custo, né? Então, eu acho que a conversa é muito sadia, assim, no sentido da gente analisar e abrir um canal de diálogo, né? Porque esses exemplos que o Ricardo deu, em outros itens, né? Também da composição. Então, é bom a gente manter esse canal. Tá sumindo o som do Abel para mim. Tá falhando. Não, agora é que eu recebi uma chamada, mas já resolvi. Agora estão me ouvindo, né? Não, então, só para concluir, é isso aí, a gente manter um canal de comunicação aberto para quando a gente verificar um erro ou até mesmo um uso, às vezes o orçamentista está usando aquilo lá de uma forma equivocada, né? Aquele item, aquela composição, a gente tem esse canal de comunicação aí aberto para a gente poder fazer uma solicitação, uma alteração, uma correção. Mas é isso daí. Obrigado. Perfeito. Mais alguma consideração por parte da equipe aí eu vou chamar de equipe do Sinduscom. Fique à vontade, por favor, tá? Boa tarde a todos. Oi, Fabiola, boa tarde. Eu vou falar como orçamentista, né? Eu trabalho como orçamentista, então eu vou falar do lado daquela pessoa que está montando a planilha de orçamento. Então, esses serviços especializados, por exemplo, climatização, estrutura metálica, eles são serviços bem específicos. Eles têm um projeto, né, com várias especificações e especialidades. E o que acontece? Quando a gente trabalha com orçamento de obra pública, principalmente, quando você utiliza um SINAP, é simples, né? Porque você localiza a composição na planilha, aplica no orçamento e não é muito questionado porque está utilizando o SINAP, que é uma referência. Então, o orçamentista, muitas vezes, quando você tem que cotar um serviço especializado para lançar um edital de licitação, você tem que fazer 3 cotações com a empresa especializada, para poder utilizar uma média de preço de referência para aquele edital, por exemplo. E, às vezes, é difícil você conseguir, às vezes, 3 cotações com o fornecedor, dependendo do tempo que você tem para formatar esse orçamento. Então, o orçamentista, muitas vezes, acaba revirando o SINAP, procurando uma composição que ele acredita que se encaixa no custo e, muitas vezes, ele erra mesmo por isso, entendeu? E esses serviços especializados é difícil mesmo, porque eu faço muito orçamento, muita cotação. Uma estrutura metálica, a diferença de valores, dependendo de um projeto, é muito grande. Então, talvez utilizar a referência SINAP para esses serviços
especializados, que nem o Ricardo falou, que não são de responsabilidade da construtora, que não é ela que vai executar com uma mão de obra própria, beneficiar um material, né? É aí que eu acho que acaba dando erro, entende? Porque utilizar o SINAP é uma referência importante, então acaba-se tentando utilizar o SINAP, mas acaba errando por isso. Não faz a cotação real com base naquele projeto, naquele levantamento, entendeu? Então, eu acho que é aí que acaba errando, né, nesse serviço especializado. Então, não sei se, né, de repente teria que ter uma base de preços de cotações, ou não utilizar SINAP para esses tipos de serviços, para não ocorrer esses erros, ser obrigatório ter cotações de referência para utilizar no preço da licitação, né, para não correr esse erro. Porque geralmente eu acredito, tipo, todos os pontos que foram questionados são referentes a serviços especializados de engenharia, que é uma empresa especializada que faz, né? Eu estou falando assim no meu ponto de vista de orçamentista mesmo. A gente às vezes tenta achar, mas às vezes fica subestimado mesmo, porque não encaixa naquele projeto. Não, isso é muito importante, o teu depoimento, como orçamentista, porque fundamenta exatamente os pontos que o Ricardo vem trazendo, né? E foi a origem, talvez, da conversa nossa aqui da Coinfra com o Ricardo, foi essa, eu diria, essa diferença real de preços, né, em serviços que não são feitos pela construtora no canteiro, são todos terceirizados, praticamente sua totalidade, e que, evidentemente, dá uma diferença de preço, né? Dá uma diferença de situação, até porque você tem o custo do terceirizado que vai estar sendo pago aí pela construtora. Mais algum comentário, Ricardo, antes de passar para o Diego? Marcelo, quer comentar mais alguma coisa, Marcelo? Ah, o Marcelo entrou aí, é verdade, desculpa. Eu acho que travou a câmera dele aqui. Mas só complementando ali o que a Fabiola disse, né? E quando você tem uma composição na SINAP, dificilmente o orçamentista vai fazer uma cotação, sabe, Carlos? Porque daí, como tem a Sim, composição, claro, claro, é mais cômodo. esse aí, a composição está estourada, esse problema vai estourar onde? Lá em quem vai executar depois. Vai ser na gente aqui, sabe? A gente que sofre na pele esse problema. Marcelo, não sei se voltou. Acho Boa que travou. tarde. Bem, estão me ouvindo? Estamos, agora sim. Só complementando o que você... Bom, primeiro, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Marcelo. Tudo bem. E complementando o que o Ricardo comentou no início, essa gama de composições e dos serviços, de certa forma, ela facilita, dificulta o trabalho do orçamentista do órgão público na hora da montagem de uma planilha de uma obra. Primeiro porque ele, às vezes, por falta de conhecimento, né, ele vai lá e busca uma composição de um serviço que não representa a realidade que vai ser executada na obra. E, por outro lado, até, de repente, por uma questão de má-fé, né? Como o Ricardo comentou, existem para um determinado serviço uma infinidade de composições, com preços, assim, muito variáveis, né? E a gente sabe que lá no órgão público, eles sempre querem aquele determinado projeto, aquele determinada obra, por um preço muito baixo, né? Então, eles, às vezes, por má fé, a pessoa que vai estar montando essa planilha lá na prefeitura, que seja, vai pegar sempre aquela composição com o preço unitário lá embaixo e, às vezes, não representativo, não representa aquilo que vai ser realmente executado lá na obra, né? Perfeito, Marcelo. Eu estou achando interessante duas novidades nessa reunião. Primeiro, o lado feminino do SINAP. Ele passou a ser a SINAP. A gente sempre tratou o SINAP no masculino. E segundo, é o contrariar o ditado popular, né? Que agora o que abunda prejudica. A gente sempre falou que o que abunda não prejudica. A gente está vivendo aqui a situação contrária. Posso passar para o Diego, Ricardo? Só complementando, também a gente não pode tirar o mérito da SINAP, né, que realmente ela deu um subsídio muito
para todos, né? Tanto para quem está executando quanto para quem está orçando a obra, né? Mas eu acho que a gente precisa desses ajustes, né? Porque, olha, a situação que está o mercado hoje, com essa nova lei de licitações, a gente está até acompanhando, aqui eu estou na FIEP aqui agora, nós estamos aqui fazendo um trabalho de um painel, a gente elaborou aqui um painel de acompanhamento de obras públicas, né? Então, a gente vai ter aqui um BI de todas as obras do estado do Paraná, o motivo que ela parou, por que ela parou, se foi o desconto elevado, se não foi. Então, se a gente não se precaver lá desde o projeto, do orçamento, principalmente, é isso aí que o Marcelo falou. Um caso clássico que acontece com a gente aqui, não tem, vou te falar, 80% das obras, a forma de madeira é uma obra térrea e eles consideram 10, 14 vezes a reutilização. Eu teria que concretar a laje 14 vezes para conseguir reaproveitar a forma que tem. Por quê? Porque o valor é o mais baixo, sabe? O valor daquele serviço é o mais baixo, o orçamentista acaba utilizando aquilo. E o impacto disso daí na obra é 4, 5 vezes maior do que se fosse utilizar a composição correta. Então, a SINAP está funcionando, mas eu acho que se a gente não tomar alguns ajustes pontuais, que nesse caso são ajustes pontuais, a gente vai conseguir ter uma efetividade muito maior. Obrigado. Não, sem dúvida. Eu acho que, infelizmente, o momento que a gente está vivendo em obra pública, além da falta de dinheiro, de recursos, né, eu falo mais na área federal, a lei de licitações trouxe tantos avanços e acabou sendo altamente prejudicada por um item, né, que é estimular o pregão, o modo aberto, que está favorecendo esses descontos aí absurdos que a gente vai vendo. E tem a questão, né, do receio da administração pública, né, de pegar um preço que não seja o menor preço. Então, fica ainda essa política de contratar bem, significa contratar o mais barato. Muito legal se vocês conseguirem esse BI, viu, Ricardo? Porque por diversas vezes eu tenho tentado levar no TCU uma amostragem do histórico de licitações, de descontos e de consequência do desconto. Na sua maioria, obra paralisada, né? Então, se vocês conseguirem uma amostragem, depois de um tempo, vai nos ajudar muito na CEBIC, na relação que a gente está tendo aí com o Tribunal de Contas. Mas é isso, Diego. Assunto não falta. Vamos lá? Vamos lá, Carlos. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite, Carlos Eduardo, Geraldo e Hugo, e agradecer aos que aqui estão presentes com tantas contribuições relevantes, né? Discussões importantes, sempre buscando aprimoramento aqui do SINAP. Antes de começar a falar sobre alguns desses pontos, só apresento aqui a equipe, e além da equipe de composições, né, da qual sou gerente, e está aqui também o Ricardo Silva Alves, coordenador de projetos aqui e de processos do SINAP, um dos que está à frente da equipe que faz o acompanhamento técnico, o Tiago de Abreu Luna, engenheiro civil do quadro, um dos profissionais mais experientes que a gente tem na área de composições, e eu também convidei o meu par, o outro gerente executivo, o Arnaldo. E aí, Arnaldo, passo para você apresentar rapidamente junto com o Marcelo e depois eu sigo aqui. Tá bom, obrigado, Diego. Obrigado também, Carlos Eduardo, Geraldo e Hugo aí pela oportunidade de a gente estar podendo discutir, né, esses assuntos aqui que são tão importantes no tema aí, obras públicas. Como o Diego falou, sou Arnaldo, gerente executivo responsável pelos insumos, a relação com o IBGE. É um assunto que talvez, se tiver tempo na agenda, a gente quer falar um pouco, tá? Porque fala aí da defasagem de preço e hoje a gente está completando aí 11 dias de atraso do envio dos dados do IBGE, então é importante a gente conversar sobre isso. E está me acompanhando aqui também o Marcelo, que é coordenador na equipe aqui na GeoPad 02. Por enquanto, só isso. Beleza, obrigado, Arnaldo.
Então, atacando alguns dos pontos trazidos, também começo aqui agradecendo ao Ricardo, à Fabíola, ao Abel e ao Marcelo pelos pontos que vocês trouxeram, e dizer que para nós é um exercício constante escutar os nossos usuários. Além dessas agendas específicas, são muito bem capitaneadas pelo time do Carlos Eduardo, Geraldo, a gente tem um canal fixo lá no site do Sinap, e a gente lá não só apresenta alguns caminhos para esclarecimento de dúvidas pelo próprio usuário, né, através das nossas documentações, nossos manuais e os nossos livros, como também um canal estruturado onde a gente orienta como ele esclarecer as dúvidas, ou se ainda restar dúvida, ele pode fazer o questionamento, alguns destes já usado por vocês. Então, é dizer que para a gente é muito importante essas interações e que o nosso compromisso é sempre com acerto. Hoje a gente tem mais de 9.600 composições 100% aferidas, mais de 6.300 insumos catalogados. Então, há cerca de uma década, a gente não tinha essa documentação e esses dados estruturados. Então, eu faço questão de enfatizar isso, porque isso envolve um volume muito grande de recurso, de tempo, de conhecimento, inclusive financeiro também, de investimento da Caixa, no aprimoramento do sistema, demonstrando a importância que a gente traz para o Sinap, né? E aí, entrando nos elementos que vocês trouxeram, o que é que a gente enxerga, né? Foram trazidos muitos tópicos que são correlacionados e são complementares, de forma que a gente entende que eles merecem ali uma discussão talvez mais pontual, né? Então, Carlos Eduardo, imaginando nós que a agenda talvez fosse um pouco mais pontual, eu já inicio aqui com uma proposta para avaliação de vocês, verifique se faz sentido, de a gente, no intuito, inclusive, alinhado a alguma proposta que foi trazida, da manutenção da abertura desse canal, a gente buscar construir um agrupamento desses assuntos e, eventualmente, tratar em algumas agendas específicas. Por que eu trago esse ponto? Já discutindo aqui internamente com o time da Caixa, a gente enxerga que tem alguns desses pontos que podem já estar pacificados e outros que merecem uma maior exploração. Então, talvez alguns outros inputs, alguns outros insights, e podem enriquecer essa discussão para a gente chegar em um objetivo comum a ser alcançado. Então, assim, se você entender que faz sentido, Carlos Eduardo, aí eu já sigo nessa linha. O que é que você acha disso? O que é que vocês acham disso? Diego, me desculpe, eu não entendi a proposta. A gente identificou que foram trazidos muitos temas que são correlacionados, mas eles são independentes entre si. Então, a gente trouxe aqui, entrando no detalhe, uma situação que a gente vem observando há um bom tempo, que é digamos assim, uma necessidade de talvez aprimoramento dos orçamentistas em conhecer mais o sistema, em aprender como melhor utilizar. A gente foi trazido aqui alguns elementos sobre preços de serviços, foi trazido um outro tópico sobre serviços especializados e terceirizados, foi trazido um outro tópico sobre o volume de composições, que por um lado é positivo, por outro lado é negativo. Então, assim, foi trazido uma diversidade de tema, Carlos Eduardo, que, na verdade, a gente entende que não é possível se vencer em uma agenda apenas. Então, a proposta é que a gente elenque quais são esses macrotópicos, definam a prioridade para atacar esses assuntos e a gente faça agendas específicas sobre ele, com o objetivo de trazer mais assertividade. Então, esta é a proposta. Ok, eu acho que a gente está... Se puder dividir em 3 agendas, vamos assim dizer, tá? Eu chamaria uma, excesso de composições. A segunda, serviços terceirizados que estão sendo orçados como se tivesse feito em canteiro. E um terceiro que a Fabíola levantou.
E agora eu não me lembro, Fabiola. O Ricardo falou um terceiro tema. Terceiro grupo, vai. Um terceiro grupo Eu, de questões. Seria o conhecimento do SINAP, eu acho, né, Diego? sim. E a gama de composições. Eu anotei aqui como papel do orçamentista, né, nesse Tá. processo e o conhecimento mais aprofundado do sistema. Claro, é uma pequena proposta, Carlos. A gente pode pensar com mais calma, estruturar. É só para dizer o seguinte, para a gente fazer um alinhamento de expectativas, né? A gente está aqui para escutar, mas o objetivo de todos é que a gente saia com encaminhamentos assertivos. Eu não É sei nosso se o Ricardo está de acordo, mas eu priorizaria essa questão do serviço terceirizado que está sendo lançado em canteiro. Sabe, acho que já seria uma primeira coisa que traria objetividade. Ela teria implicações também em reduzir o volume de composições que estão hoje né, na medida que você desloca isso para uma pesquisa de mercado, você está tirando do caderno de composição unitária uma série de composições que estão sendo feitas hoje para esse serviço como se fosse feito em canteiro. Então, não sei se o Ricardo concorda, mas a gente poderia dar um primeiro foco para buscar resposta e elencar quais são esses serviços, né? Objetivamente, quais são esses serviços terceirizados que aparecem na tabela de composições de custo do SINAP como sendo feitos pela própria construtora. O que você acha, Ricardo? De acordo, Carlos. Acho que poderíamos iniciar por aí. Acho que é um ponto bem importante. Tem reflexo diretamente no custo, né? No custo do serviço que está sendo orçado ali, né? E eu concordo com você, tem serviços ali que vão estar nesse grupo, e como tem mais de uma composição, né, o orçamentista do órgão público, aí no caso, vai direto naquele que é parecido, mas mais barato, né? Então, acho que a gente já estaria dando um sinal importante. Pode ser, Diego? Claro, pode ser sim. Dentro dessa linha, eu acho que já dá para a gente começar a explorar esse tema hoje, para aproveitarmos a agenda claro, trazer essa atividade, mas eu já de antemão destaco um outro ponto, e vos digo o porquê também deste outro ponto. A gente aqui, SINAP, trabalha de uma forma, digamos assim, fechada em si para manter exatamente o Chinese Wall e a governança necessária. Mas nós estamos inseridos na área de governo. E a área de governo tem mais de 72 unidades em todo o país, de forma que a gente atende praticamente aos 5.570 municípios. A nossa carteira de acompanhamento de obras é superior a 10 bilhões e a gente já está há algumas décadas aí, precisamente desde 1996, acompanhando a obra pública. Então, vos digo que a gente, de alguma forma, conhece bastante de alguns dos problemas que a gente tem regionalmente no país. Claro que vocês têm um recorte muito específico do estado de vocês, que representa uma boa parte do país, mas a gente também tem uma série de outras especificidades que a gente precisa tratar no sistema, que é um sistema nacional, né? E um desses pontos que foi trazido aqui como elemento-chave de discussão é exatamente o papel do orçamentista. E aqui, da forma como foi trazida, mistura-se um pouco a obrigatoriedade e a responsabilidade do orçamentista do poder público, junto com o que preconiza a legislação, versus o papel do orçamentista do privado à luz do orçamento que foi construído. Então, a gente tem uma série de assuntos que redundam em algumas das questões que vocês trouxeram, mas que seguramente merecem um tratamento conjunto mais específico. A visão precisa ser uma visão ampliada, sistêmica, mas ela merece tratamentos específicos, porque se a gente discutir nesse nível e o orçamentista do poder público continuar utilizando de uma forma que eventualmente não seja, digamos assim, a esperada, os problemas eles vão continuar existindo. Então, talvez a gente pode pensar depois em ampliar essa discussão, caso envolvendo outros atores, mas não é o caso. Eu só estou trazendo que esse é um problema que não é desta reunião, é um problema estrutural que a gente já vem observando há algum tempo e que ele precisa de fato ser atacado também, né? A única observação que eu faço sobre isso é que a gente sempre presume o uso de boa-fé do sistema. A gente nem tem condições, né, e nem
trabalha do ponto de vista metodológico e científico considerando isso, né? Foi trazido isso em alguma das falas. Né? Então, neste sentido, o objetivo é que o sistema, que é uma referência, é por isso que a gente não chama de tabela, tá, Ricardo? Geralmente, porque a tabela é um dos produtos do sistema. E aí dá até a entender que o objetivo principal é a tabela, quando na verdade aquilo é só um produto de toda uma metodologia sistematizada. E eu acho que vale a pena a gente trazer um pouco do detalhamento dessa metodologia em outras agendas. Então, na verdade, existe todo um trabalho de metodologia científica, inclusive com apoio de universidade, de pesquisadores. Existe também todo um trabalho construído na coleta, tratamento dos preços, enfim, para que um dos produtos, né, que é o mais conhecido, ser publicizado. Então, eu elencaria esse como um elemento também para a gente construir, né? Seria o uso da referência do SINAP. Mas voltando aqui para o que a gente escolheu como prioridade, como vocês escolheram como prioridade, eu vou passar a palavra para o Arnaldo para trazer algumas considerações iniciais aí sobre serviços especializados. Se você puder, por favor, Arnaldo. Então, antes do Arnaldo, Diego, só reforçando isso que você falou, em todas as nossas viagens juntas aí por várias capitais, etc., um dos pontos de maior atenção que a gente tem dado, não só na metodologia, etc., é a correta utilização do sistema de orçamento via SINAP, né? Tanto por parte do setor privado quanto por parte do setor público. Então, assim, realmente tem sido um ponto super de atenção nosso em todas as edições que a gente fez, né, com a Caixa, porque é fato, né? É, um, é tão importante quanto a produção do SINAP, é saber utilizar o SINAP. Né? Então, realmente aí reforçando essa preocupação tua. Arnaldo, palavra contigo, por favor. Vamos lá. Até ainda nesse tema, só para contribuir, a gente está com duas iniciativas aí, então tá bem no início, então a gente tem que superar algumas barreiras até internas aqui, mas acredito que em 2026 a gente vai conseguir fazer essas entregas. A gente quer criar um EAD do SINAP, né, gratuito, para que fique disponível lá na nossa página. Na verdade, provavelmente deve ficar disponível no site da ENAP, né, mas vai haver um link a partir da nossa página. E outro ponto aí que a gente está até trabalhando com maior ênfase é criar uma certificação profissional do SINAP. Né? A ideia é realmente que os orçamentistas, profissionais, engenheiros e arquitetos possam realizar uma prova, né, de conhecimento do SINAP e se certificar, né? Isso aí talvez seja importante, por exemplo, a gente vai ter órgãos públicos que minimamente vão contratar engenheiros que tenham certificação, as próprias empresas, né, projetistas que são contratados também poderão, né, exigir essa certificação aí dos profissionais. Então é um passo que a gente considera importante aí, são duas ações, porque realmente a gente viajando, fazendo esses eventos do SINAP, a gente percebe que tem muito apelo esse tema aí sobre o conhecimento, não só sobre o SINAP, mas a gente fala muito sobre, né, engenharia de custos. Mas vamos lá pro tema. Como o Diego comentou, aqui, como o SINAP é um sistema de referência nacional, a gente precisa definir algumas premissas. E esse tema, né, a terceirização e a contratação de empresas especializadas, é um tema ali que ali tem uma abordagem diferente da nossa metodologia e que a gente precisa discutir para ter um maior conhecimento, né? Realmente fazendo aqui, olhando pelo nosso lado, a gente precisa entender melhor como é que funciona o mercado, né? Como é que é realmente essa relação, né? E principalmente como isso afeta o custo daquele serviço. E aí eu vou explicar para vocês assim como eu vejo, né? E aí o como eu vejo aqui não quer dizer que está certo. Eu estou justamente comentando aqui para que a gente possa iniciar a discussão. Então, como premissa, o SINAP considera
que existe uma construtora e que ela tem todos os empregados ali contratados por ela, né? Então, essa que é a nossa premissa. Então, aquele serviço que a gente está falando, por exemplo, é muito comum instalações, né? A gente vê empresas construtoras aí terceirizando ali todo o serviço de instalações elétricas, por exemplo. Ele contrata outra empresa. No Sinap, não. No Sinap, a gente considera que é a empresa que mantém toda aquela equipe. E é essa a abordagem que a gente faz, né? Considerando que a construtora tem a equipe própria, a gente faz então o levantamento de campo lá, considerando essa premissa. Como eu vejo, né? Eu entendo que por exemplo, a empresa que é contratada para executar o serviço, né? A contratada ali pela prefeitura, né? Pelo órgão público, ele tem uma escolha. Ou ele decide utilizar uma equipe própria, ou então ele decide utilizar uma terceirizada. E eu, né, assim, já trabalhei mais próximo de construtoras, né, e essa decisão por contratar uma terceirizada é uma decisão que você tem algumas vertentes. Primeiro, porque você vai conseguir obter um custo menor, né? Provavelmente você não vai contratar uma terceirizada porque sendo que você tem um custo maior, né, do que uma equipe própria. Você está contratando uma terceirizada porque ela oferece um custo menor. Outros pontos também que impactam, né? A gente tem a questão às vezes uma construtora, né, citar o exemplo aqui, ela não vai ter uma quantidade de obras ali, ou um fluxo de obras que justifique ele manter uma equipe especializada naquele tema. Sei lá, uma empresa, por exemplo, não faz sentido ela ter uma equipe para execução de pele de vidro, sendo que ela está executando uma obra ali, as outras obras que ela comumente executa não tem aquilo. Então não se justifica você manter uma equipe e aí você acaba preferindo uma terceirização. Esses, assim, são os principais pontos que eu vejo, que é muito mais a gente tem uma premissa no Sinap de considerar que tem uma equipe própria, mas aí a construtora acaba ela, né, olhando e falando, ó, esse serviço aqui não vale a pena eu ter uma equipe própria, eu executar, então esse aqui eu prefiro terceirizar, porque a empresa terceirizada ela tem uma especialização maior naquele tema, oferece um custo melhor, né? E aí, sim, basicamente é isso que o meu entendimento. E assim, o que eu tenho principalmente dificuldade, eu acho que eu acredito que é a dificuldade de toda a equipe, né? De entender, né? E aí queria ouvir de vocês o porquê que esse custo seria maior do que ter, né, com uma equipe própria. Eu citei alguns aí, né? Eu falei, ó, você não pode ter uma equipe própria para executar um serviço ali que você vai ter uma vez no ano. O que você vai fazer com essa equipe que você contratou no restante do ano? Então, vale a pena você terceirizar, né? Tem a própria especialização, uma empresa terceirizada, especialista naquele serviço, ela vai executar muito com maior qualidade, com menor prazo, né? Também. E, como eu falei, eu acredito que é possível que ela ofereça um menor custo do que a construtora ter a equipe própria. Trago só esses pontos iniciais aí para a gente começar a discutir um pouco o assunto e a gente tentar entender aí um pouco do outro lado. Obrigado, Arnaldo. Eu queria ouvir o Ricardo, por favor, Ricardo. Oi, Arnaldo, eu estava tentando lembrar o nome de quem que tinha participado a última vez e foi contigo que a gente conversou lá da questão da estrutura metálica. Eu estava acabando de entrar na reunião, por isso que você não reconheceu, mas eu ouvi você falando. Arnaldo, então vamos lá. Eu acho que talvez realmente com relação a essa premissa, acho que o entendimento é um pouco diferente de quem está construindo. O que acontece às construtoras, principalmente nesses serviços terceirizados, que geralmente são de curta duração, né?
você vai pegar uma estrutura metálica, ou você vai pegar um sistema de climatização, ou uma divisória, que é o que era o tema daqueles questionamentos, né? Então, eu vou ter aquele serviço por um curto período de tempo, ou dependendo do prazo da obra, e eu não tem como eu contratar. Primeiro que eu não consigo contratar o profissional para aquela equipe, ele vai prestar o serviço 1, 2 meses e depois eu mandar embora, né? Então a gente acaba indo para o quê? Para uma terceirização, para a contratação, um subcontratado, que acho que é o nome mais correto, né? Justamente porque não tem o volume de obras para estar, vamos dizer, teria que ter um volume de serviços considerável desse item para realmente valer a pena a construtora ter na sua equipe um profissional. E geralmente, quando tem esse tipo de serviço, não é um profissional só. Às vezes, você precisa de uma equipe de 10, 15 funcionários para fazer naquele curto prazo de tempo. Assim, uma estrutura metálica, que é um caso que ali na Sinap considera como se a gente tivesse um montador, né? Ele vai executar o serviço em 15, 20 dias, mas não é um. Às vezes você precisa de 20 montadores para fazer aquele serviço, né? Ou uma instalação de um sistema de climatização. Ele vai instalar lá no final da obra só. Como que eu vou manter todo esse profissional por um período de um ano? Então, não viabiliza, né? Então, às vezes, na verdade, a gente acaba pagando até mais caro. Se você for pegar por hora, né? A gente acaba pagando mais caro no terceirizado do que se eu tivesse esse funcionário, porque na composição ele considera só o custo para fazer aquele serviço naquele tempo, né? E às vezes não considera todo o custo de você manter essa equipe, né? Então, acho que seria essa premissa que a gente precisaria dar uma repensada de alguns itens, né? De alguns serviços, não digo de todos, o básico do dia a dia. E que geralmente as construtoras têm? Ela tem a equipe básica, é o mestre de obra, é o carpinteiro, o pedreiro, o pintor, eletricista, encanador, às vezes terceiriza, às vezes não, dependendo do tamanho e do volume da obra, mas esses itens que têm um impacto principalmente financeiro maior, eles acabam sendo terceirizados. Um problema acontece com os serviços de estaca hélice contínua, Carlos. Olha só, a estaca hélice contínua considera como se a empresa tivesse o equipamento de fundação, né? Então, que empresa de construtora hoje possui uma máquina de hélice contínua? Dá para contar nos dedos. Então, só essas empresas grandes, né? Que daí tem um volume de obras astronômico, né? 95% das construtoras ela terceiriza a perfuração concreta, ela vai comprar o básico fazer, mas o que a construtora geralmente tem é o básico da construção civil, né? Acho que era isso, Carlos. Eu acho que os pontos até que você comentou, Ricardo, eles convergem aí com o que eu comentei também, que é o pensamento aqui da equipe. Eu acho que o ponto... E assim, outra questão é que a gente tem aí uma questão que cada vez mais é o que você comentou, Ricardo. Você vai ter o mestre de obra ali, equipe de engenharia ali, o restante tudo terceirizado, né? Você vai evoluir para uma terceirização cada vez mais forte no setor. Por isso que a gente tem total interesse aí de entender melhor o tema. E aí o ponto que eu falo entender, que eu acho que as premissas, acho que é o que eu falei, converge. Mas é como isso de fato impacta no custo, né? Como que é essa lógica do impacto do custo? Porque a gente precisa, né? Vamos dizer que a gente vá fazer uma abordagem mesmo considerando que os custos são mais elevados da terceirização. Mas a gente precisa entender melhor, discutir para ver como que a gente vai sistematizar e inserir no Sinap. Para mim não é tão claro ainda, sabe? Por isso que a gente vai precisar discutir. Você já comentou que talvez é um ponto de saída, né? Hoje a gente tem no Sinap, considera que tem uma equipe própria, né? E aí você comentou, por exemplo, já uma questão que, vamos dizer que eu vou executar um serviço de um mês, né?
no Sinap a gente tem lá a contratação dessa equipe por 1 mês, mas talvez precisa se ampliar para um pensamento, por exemplo. Não, eu tenho o custo de ter essa equipe aqui por 1 mês, mais os encargos depois de dispensar toda essa equipe. Por mais que a gente tenha os encargos sociais ali, que já consideram uma rotatividade da equipe, para alguns casos pode ser diferente, mas é difícil, né? Porque tem serviço que a gente está colocando 1 mês, tem outros que você vai terceirizar que vai ser 4, 5 meses, e isso muda, sabe? Então é uma discussão interessante. Eu não tenho ainda, né, a solução, né? Eu estou tentando só realmente a gente discutir aqui, abordar. E o Arnaldo, e complementando, agora com essa nova reforma tributária, a tendência é a terceirização ficar maior ainda. Sim. Você tem os créditos, impostos, então é uma situação que realmente veio para ficar, né? Talvez até vai aumentar essa questão da terceirização, né? Principalmente de serviços que não são o core, né, das construtoras, né? Não tenha dúvida, Ricardo. A reforma tributária vai empurrar tranquilamente para a industrialização, né? Isso aí a gente já está sentindo desde já, né? Que quanto mais o total de serviços feito fora de canteiro. Eu acho que a gente está preparando isso, né, Arnaldo? Já preparando esse terreno, acho muito importante. Desculpa se eu não entendi direito, o Ricardo e Arnaldo. Para você pegar essa composição e orçar determinado serviço que ele está colocando em terceirizados, o tempo de duração desse serviço teria influência no custo mensal que você estaria levantando? Teria, assim, pegando esse ponto específico que o Ricardo comentou, né? E aí é que vai como que a gente traria isso para um sistema de referência. Por exemplo, se eu vou desenvolver com equipe própria, um dos pontos, né, que pode pesar no custo é que se eu tenho um serviço de 1 mês, não justifica eu contratar uma equipe por 1 mês e dispensar, porque eu vou ter um custo bem maior do que, né, uma equipe que está lá na Sim, Arnaldo, empresa mas por... isso é uma decisão de projeto e da construtora, não de você que está fazendo um orçamento de referência. Desculpa se eu estou entendendo errado. Não, também concordo, mas para no sistema de referência, talvez a gente precise estabelecer algumas premissas. A premissa que a gente estabelece é que a construtora mantém equipe própria. Como ela vai executar? E aí vai lá naquele início que eu comentei. É realmente uma escolha da construtora. E aparentemente, né, pelo que eu vejo, a construtora ela olha lá, esse serviço aqui não vale a pena eu executar com a equipe própria. Eu não vou contratar uma equipe para executar esse serviço. Eu vou terceirizar porque eu tenho um custo mais baixo, né? Mas aí, por outro lado, que o Ricardo trouxe, é que beleza, ela vai ter um custo mais baixo, a subcontratação, mas é porque o uso da equipe própria, na verdade, é muito mais oneroso do que um serviço normal, onde a construtora tem realmente uma equipe ali que fica 1, 2 anos contratado pela empresa. É isso, né, Ricardo? É que a gente comentou assim, né, Carlos? Como na premissa do Sinap, ele considera como se eu tivesse lá o montador de estrutura metálica. Isso. E, na verdade, as construtoras não têm. Pela premissa da Sinap, eu teria que contratar o montador por 1 mês e daí fazer o serviço e dispensar. Mas a gente sabe que, na prática, isso não existe. Isso não tem como. Às vezes, contratar para fazer aquilo lá, já dispensa. Tem toda a questão de outros custos variáveis, indiretos, que acaba que daí o preço que realmente a Sinap está considerando, que é só para fazer aquele serviço, não cobre todos esses outros custos indiretos que acabam impactando, às vezes dobrando, triplicando o custo do valor, que a gente havia comentado até na composição de climatização, né? Exato. Aquele, vamos dizer assim, é da empresa de climatização, não é o custo da construtora, né? Porque a construtora não tem aqueles funcionários na sua equipe.
Então, ela vai pegar aquele custo, ela ainda vai ter que considerar o BDI dela, as despesas indiretas dela, o lucro dela, para daí repassar isso para a construtora. Então, é esses custos que acabam não sendo considerados ali na SINAP, que acabam sendo repassados todos para a construtora. A construtora aí, no caso. Diego, você tinha pedido a palavra, por favor? Depois o Marcelo. Ah, sim, perfeito. Eu até vi que na sequência ali o Marcelo tinha levantado, mas eu vou complementar aí nessa linha, Cássio. Qual é o ponto aqui que está, já adianto que está sendo muito rico assim, para a gente. O que o Arnaldo começou a apresentar são as premissas que atualmente são adotadas, né? Então, em nenhum momento a gente assume que elas são absolutamente a verdade ou absolutamente a melhor forma. Então, a gente começou apresentando as premissas que estão sendo adotadas, e o Ricardo trouxe alguns elementos, e o contraponto em se estabelecendo uma referência, de que forma este custo pode ser representado a despeito da forma como ele está sendo executado. Então, assim, como é que eventualmente a gente poderia capturar em um sistema de referência com a metodologia robusta como o SINAP tem, esse trade que na prática é realizado, né? Como é que se dá, como é que poderia ser capturado esses custos em suas diversas rubricas e formas dentro de um sistema de referência, considerando a forma como, na maioria dos casos, conforme está sendo relatado e conforme se observa, tem sido executado. Então, como é que essa parcela de risco do terceiro seria incorporada nessa referência para o principal? Essas diferenças sobre contratação contratação e o seu passivo, né, de contratação e demissão em um curto prazo, como é que esses custos poderiam ser representados dentro da referência para que aquele custo fosse compatível com essa situação de campo? Então, o que a gente começa aqui, e eu acho importante pontuar isso, é estabelecer formas de como a gente enxergar isso. E estudos e trabalhos e levantamentos e informações, né, que são trazidas em discussões como essa que a gente está tendo aqui, que eventualmente vai seguir, elas são preponderantes ali para a gente entender como colocar isso de forma estruturada, né? Perfeito. Esse é o ponto, são as observações que eu traria aqui para esse momento, né, reforçando a importância dessa discussão. Eu achei importantíssimo o Arnaldo começar exatamente pelos critérios de referência, né, que obrigatoriamente vocês têm que seguir, né, quais são os parâmetros ali de referência, senão você não constrói um sistema de custo de jeito nenhum, né? Marcelo, vamos lá. Eu vou fechando meu microfone de vez em quando. Eu não devia achar ruim de ter obra, mas eu estou com uma obra no andar de cima, aqui do meu escritório, fazendo um barulho desgraçado. Então, de vez em quando, eu fecho o microfone aqui. Marcelo, a palavra está com você e depois com o Ricardo, por favor. E acho que o Marcelo congelou aí. Se quiser para o Abel primeiro, aí depois para o Marcelo, parece que o travou ali. Então, pela ordem aqui tem o Ricardo e depois o Abel. Por favor, Ricardo, então. O Ricardo, rapidinho, só porque eu vou ter que sair, eu tô com uma agenda em paralelo ali por conta do problema que eu comuniquei para vocês, né, que a gente estava 14 dias aí com o atraso do envio do arquivo do IBGE, e aí eu preciso ir para uma outra agenda aqui às 3 horas, que eu acredito que para vocês é tão importante quanto os assuntos que a gente está trazendo aqui. Se der, eu tento retornar, tá, para a agenda, mas os colegas estão aí, eu fico à disposição. Obrigado. Posso aproveitar esse comentário, Arnaldo, saber se tem luz no fim do túnel para essa história do atraso do IBGE? A discussão deve estar no andar superior, né? Não deve estar na questão técnica, né? Não, já está. E aí, fora da caixa, né? A gente já levou para a CGU, para a Casa Civil o assunto, e estamos estudando outras formas, até fazer contratação emergencial, se for o caso. E existe uma audiência de conciliação aí no início do mês que vem, agendada lá na Advocacia Geral da União, que eu não sei se vai
ter resultado, mas vai ser uma audiência para a Caixa e o IBGE discutirem, né? Como eu comentei, o IBGE acredita que presta um serviço para a Caixa e que a Caixa precisaria custear a pesquisa do IBGE, e a gente entende que as duas instituições aí fazem um trabalho para o governo federal, muito mais que isso, né? Para a sociedade, né? Então, cada um tem que arcar com seus custos, e essa que é a discussão que a gente está travando aqui nesse momento, e é por isso que o IBGE suspendeu o envio do arquivo esse mês aí. São 14 dias de atraso. Não tinha vivido isso ainda não. Já tinha acontecido erro no sistema, né? Mas não uma decisão de uma das instituições que inviabilizou a publicação dos relatórios do SINAP. A gente já vinha percebendo esses sinais nas últimas diálogos CEBIC e Caixa que a gente vinha estruturando aí pelo Brasil, e a ausência do IBGE nos dois últimos já era um sinal bem claro para a gente que tinha problemas aí a serem resolvidos, né? Mas vamos lá. Se der, eu retorno. Tá ok. Obrigado, Arnaldo, pela contribuição. Obrigado a todos vocês. Um abraço. Ricardo. Obrigado, Arnaldo. Então, gente, só complementando aí o que o Diego colocou e buscando também um pouco do que o Carlos Eduardo falou agora no início, que existe aí uma discricionalidade, né, do empresário, né, do construtor, de como que ele vai executar essa obra. E ele faz isso de acordo com a conveniência dele. E ele tem que ter essa margem, a gente não pode engessar ele, falar que você tem que fazer isso. Por outro lado, nas normas de contratação pública existem limitações claras para a quantidade de terceirização, de subcontratação que você pode ter dentro de um contrato de obra pública. E isso, por si só, já é um indicador de que até um dos motivos de por que a gente tem essa premissa. Né? O que o Diego estava falando aqui, e que o Arnaldo começou a colocar e o Diego colocou, é que o que é importante para a gente? É a gente separar, assim, o que é o critério que diferencia o que é a inviabilidade de executar aquele serviço com o custo que a gente tem, do que é discricionalidade do empresário. Vou voltar ao exemplo da mão de obra. Se, para o empresário que está contratando aquela mão de obra que seria uma mão de obra especializada, se ele tivesse em termos que se adequar, fosse absolutamente imposto a ele, até por causa da limitação lá de percentual do que você pode subcontratar numa obra pública, que ele realmente tivesse que contratar aquela equipe. Assim, a forma como a gente está chegando no custo, ela inviabiliza que ele fizesse uma contratação própria, né? É inviável aquele custo caso ele fizesse de acordo com a premissa que a gente tem? Porque a tendência é que você ajustando essa inviabilidade, os custos, mesmo que você estivesse trazendo uma equipe fora ou que não estivesse contratando, fique mais próximo, né? E aí é diferente. Por exemplo, a Fabíola, mais cedo, ela estava falando da questão lá do beneficiamento, né? A gente, qual que é o beneficiamento é sempre necessário para qualquer tipo de estrutura metálica? Ou existe algum nível de estruturas metálicas que podem ser executadas nas obras? O que é a diferença entre você ter a inviabilidade de montar no canteiro uma estrutura para fazer a montagem, fazer a execução, né, a construção dessas estruturas, né? E que a gente aqui no SINAP, por exemplo, não tinha considerado esse custo, e por isso o valor está diferente, do que é a opção do empresário de não fazer isso por uma questão de administração do seu negócio. Porque se a gente começar a ir por esses caminhos, a gente consegue refinamentos importantes. Essa é a minha impressão, tá? Porque a partir de um pressuposto que determinados serviços, por não serem executados, né, não são executados na obra, é complicado, porque não são por quê? Porque é inviável. Porque se não for inviável, o próprio empresário pode, se for vantajoso para ele pode optar por executar. Então, a nossa tentativa aqui é sempre capturar o que é essa diferença, do que a gente não considerou e que tornou inviável fazer, do que na verdade, é uma opção do empresário, porque o custo ele estava adequado. Eu queria ouvir vocês mais nesse sentido, assim,
da experiência de vocês que estão na ponta e tocando as obras. Perfeito. Abel? Antes da Fabiola responder, eu vou só colocar aqui, principalmente, pelo menos aqui no sul, né, a nossa região aqui está numa época de pleno emprego, né, então você não coloca uma plaquinha na frente da obra, contrato técnico de ar-condicionado e vai aparecer o técnico de ar-condicionado. Então, assim, algo que eu quero falar sobre a composição de custo é que quando o SINAP apresenta a composição de custo, ela sempre pega o valor da mão de obra, o valor mínimo lá que está na convenção coletiva do sindicato, né? Por exemplo, oficial, servente, ajudante, pegam sempre o mínimo que está lá. Isso é um fator que a gente não está conseguindo mais contratar pelo valor mínimo, principalmente técnicos, né? Técnicos aí dos serviços que o Ricardo está falando, de metalurgia, de ar-condicionado, eletricista, encanador, quem trabalha com tubulação de gás. A gente não consegue mais pagar aqueles valores mínimos que o sindicato estabelece, a gente tem que pagar muito mais. Outra sugestão também que eu quero dar sobre aquele assunto que vocês estavam falando, sobre os serviços que não completam um mês de serviço, né? Por exemplo, eu tenho uma pequena empresa aqui no Paraná e eu trabalho com obras de posto de saúde, são obras pequenas, de 400, 500 metros quadrados, a gente fica um ano fazendo aquele posto de saúde. E a gente tem lá linha de gás para fazer, de gás medicinal para fazer, tem tubulação elétrica para fazer, tem tubulação de ar-condicionado, e mesmo assim, quando fica um técnico lá, ele fica 10 dias, 15 dias, ele faz o serviço dele e vai embora. Então, aqueles fatores que na composição de custo estão relacionados lá para remunerar essa mão de obra, realmente, eles não estão sendo suficientes para remunerar a mão de obra. Então, assim, o que eu queria sugerir, até explicando para você, Carlos, que pensa assim, se a gente vai contratar um funcionário para ficar 15 dias na obra, ele vai receber 15 dias de salário. Os 15 dias de salário realmente estão contemplados lá na composição de custo. Ele vai receber os 125% lá de encargo que tem sobre a mão de obra. Só que para contratar um funcionário desse, nós estamos estimando aqui de R$ 1.000 a R$ 1.500 que está o custo do turnover hoje. O funcionário vai trabalhar um dia na obra para você uniformizar ele, fazer um treinamento admissional, fazer todos os exames que o sindicato exige e que a norma trabalhista exige. É R$ 1.500. Então, assim, se o funcionário entrar para trabalhar um dia na obra, além daquelas 8 horas que ele vai receber e os 125% de imposto, de encargos que estão em cima dessas 8 horas, ele vai custar os R$ 1.500 para trabalhar um dia na obra. Então, assim, talvez a minha sugestão é fazer um fator de correção dessas horas homens, sabe? Ou, numa segunda sugestão, tirar da composição de custo esse fator de contratação. Então, por exemplo, assim, hoje tem lá, na própria composição, tem lá um fator de equipamento de segurança, de treinamento, de uniforme. Por cada hora necessária, ou cada metro de serviço, vai ter um fatorzinho lá. Então, tirar esses fatores da composição de custo e jogar para a planilha da obra. Ó, contratação de funcionário, R$ 1.500 por funcionário que vai para o canteiro. Independente se o cara vai ficar lá 15 dias, 30 dias, ou durante a obra inteira. Mas ou fazer um fator de correção, ou retirar isso aí da composição de custo e fazer um item só para contratação em separado, né? E a outra fala que eu queria falar, que eu queria dizer também, que é sobre a contratação pelo valor mínimo. A SINAP sempre dá o valor mínimo que está lá que o Sindicato dos Trabalhadores permite, né, pela convenção coletiva. Então, também se fazer um fator de correção desse valor mínimo para tentar chegar o mais próximo do que está sendo aplicado, pelo menos nos serviços técnicos, né? Mas era isso aí, obrigado. Abel, Diego e Ricardo me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que, de forma concreta, o Abel trouxe, nessa reunião, a primeira proposta real.
né, de tentar achar uma saída aí, ou um fator de correção, né, ou tirar aqueles encargos e jogar aquilo lá para a planilha, questão do preço. Eu queria só que depois você, evidentemente, não precisa dar a resposta agora, mas para a nossa próxima reunião sobre esse tema, a gente já tem uma posição aí de vocês. E o terceiro ponto que o Abel levanta, eu acho que é, lógico, a gente está falando com a equipe do Sinap e tal, mas é muito mais um problema IBGE do que um problema Caixa. Que aí é a questão do levantamento de preço, né? E aí cabe dentro da metodologia do IBGE. Concordo em gênero, número e grau, Abel, que hoje o mercado está muito diferente de piso para se conseguir qualquer uma das funções de obra, não é nem função especializada, qualquer uma tá realmente aí uma dificuldade. Então, o piso está funcionando pro forma só, mas realmente a realidade de mercado está bem diferente. Mas é isso, Diego. Eu acho que o Ricardo pediu a palavra. Desculpa, Ricardo. Posso só complementar? Bom, acho que esse é um canal de diálogo e a gente vai fazendo aqui um brainstorming, né? Vai tendo várias ideias, né? Isso que é importante a gente bater um papo. Viu, Ricardo? Mas aqui o que eu estava pensando aqui agora vocês têm que partir de uma premissa, né? Acho que o principal é vocês têm que ter uma premissa muito forte e robusta, fundamentada. Eu acho que a principal premissa que deveria ter a Sinap hoje, ela atende qual tipo de obra prioritariamente? Qual que é o maior percentual de obras que ela vamos dizer assim, ela considera Minha Casa Minha Vida, é posto de saúde, UPA, é PAC, qual que é o principal tipo de obra? Aí, a partir desse tipo de obra, são obras, sei lá, no geral, são obras de 5 a 10 milhões. Então, com essa premissa bem fundamentada, a gente vai saber esse tipo de obra prioritária que a gente mais atende, a gente terceiriza esse serviço, não terceiriza aquele. Porque daí a gente vai ter um fundamento para a gente se balizar, sabe? A parte acima daquilo lá é um estudo de casos diferente, mas acho que a grande principal que a gente precisa é fundamental. Hoje, as principais obras, governo federal, é posto de saúde, é escola, é isso. Esse tipo de obra, o que é terceirizado nesse tipo de obra, o que não é? Então, a gente já tem, vamos dizer assim, um norte para a gente seguir, sabe? Porque daí a gente consegue se ter um parâmetro para a gente iniciar o que é terceirizado, o que não é terceirizado, sabe? Para a gente conseguir ajustar isso. Perfeito. Carlos, Não, a posso seguir palavra está aqui? contigo, Diego. Você pode Beleza, seguir. tranquilo. Então, aí, Ricardo e Abel, né? Primeiro, começando aqui por quem respondeu, quem falou por último, Ricardo, já faz parte das premissas de direcionamento do estudo de atualização, criação e revisão de composições, a observação da distribuição do uso do SINAP com base nas obras públicas, especialmente as que utilizam recursos federais. Então, um dos aspectos que a gente utiliza para fazer o direcionamento e avaliação é a captura dos dados do TransfereGov, que é a plataforma pública que centraliza essas informações e cruza com a utilização do SINAP. Então, a gente tem estatística por tipologia de obra, por número, volume de composição. Então, são alguns dos direcionadores que a gente utiliza. Isso aí já faz parte das premissas, né, de avaliação. É claro que, por não ser objeto dessa agenda aqui, talvez não faça sentido aprofundar, mas nas outras a gente eventualmente pode até trazer um panorama sobre isso. Então, desse universo de obras, qual que efetivamente utiliza o SINAP, qual utiliza composições próprias, qual utiliza composições próprias com base no SINAP, e a gente tem isso por tipologia e por unidade da federação. E, Abel, sobre os aspectos que você trouxe, a gente anotou aqui, e é sempre bom levar em conta, e eu acho que o tempo não permite que a gente aprofunde neste momento, e que precisa ser aprofundado, né? Que a gente
remontando ao aspecto que trouxe há mais tempo, a gente trabalha com um sistema nacional de referência, né, com realidades para todo o país. Então, é sempre um desafio estabelecer um parâmetro que atenda, digamos assim, a maior parte dos usuários em todo o país, né? Esse é um primeiro ponto. Diego, só Oi. te cortar, desculpa um pouquinho, eu vou ter que entrar numa outra reunião que o pessoal está me esperando aqui, que eu vim para Curitiba para participar dessa reunião, vou ter que sair, tá? Então, acho que vocês podem continuar por aí, o Abel ali, o pessoal acompanha, o Marcelo também, a Fabiola. Desculpa, Carlos, obrigado, Geraldo também, todos, Ricardo, Arnaldo, Marcelo, mas eu tenho outro compromisso aqui, tá? E daí depois o encaminhamento aí, eu converso com o Abel, converso com o Carlos, com o Geraldo ali, a gente vai trocando uma ideia. Tranquilo. E obrigado, viu, Ricardo. Diego? Obrigado, foi uma reunião muito boa, esclarecedora, e acho que a gente tem muito a contribuir aí com vocês. Não, ainda vai ter muito desdobramento dessa reunião aqui, não tenha dúvida disso. Vai tranquilo para esse teu compromisso aí. Que bom. Obrigado, Ricardo, também. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Diga, Diego. E só fazendo o fechamento aqui, a gente vai precisar também entrar em uma outra agenda, Carlos, mas só para trazer pontos complementares ao que foi trazido com a Abel, né? Que são soluções, são observações pertinentes, e o que a gente precisa lembrar sempre é como a legislação trabalhista lida com isso, como a legislação de contratação, aí, notadamente a 14.133 e outras coligadas, como os acórdãos e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União observam esses aspectos. Então, assim, quando a gente olha a caixa de engenharia de custos, eventualmente pode fazer 100% de sentido, mas quando a gente está falando de obra pública, a gente não pode deixar de levar em consideração como é que isso vem sendo tratado ao longo dos anos. Não quer dizer que necessariamente não possa ser revisitado, mas quer dizer que a gente já precisa ter em mente que vai precisar abordar ou envolver outros atores também, dependendo da abordagem que a gente adotar. Então, claro, a gente anotou aqui os pontos e vai discutir aqui para a gente nas próximas agendas trazer, mas eu já de antemão trago esses elementos, né? São desafios adicionais para a gente levar em consideração. Perfeito, Diego. Não dá para desconsiderar esse aspecto, eu chamaria jurídico-legal, né? Que circunscreve, aí, graças a Deus, agora um pouco mais flexível, a própria Lei 14.133 mais flexível. Tribunal de Contas da União, o que precisar, a gente coloca eles nessa mesa aqui para conversar também. Né? Aliás, eu tenho tratado direto com eles aí, essa questão de matriz de risco, etc, etc. Mas acho que em nome aí de todos, principalmente do Sinduscom, que trouxe essas questões, do Geraldo, que tem feito todo esse meio de campo aí, eu quero agradecer, viu, Diego, ao Tiago, ao Ricardo, a atenção, dizer que, como o Geraldo falou, essa agenda continua, né, para muito além desses circuitos que a gente tem feito presencialmente pelas capitais, etc., promover esse tipo de reunião periodicamente, né, com essa mesma equipe, com Fabiola, etc., toda vez que a gente puder ir dando um passinho à frente dentro dessas colocações aí que foram trazidas hoje. Então, da minha parte, acho que só tenho a agradecer. Falo aqui em nome do Ricardo, que teve que sair, do Marcelo, do Abel, e nos colocamos à inteira disposição, Diego. Olha, estamos pensando isso, o que vocês acham daquilo? Esse canal a gente construiu durante anos com essa postura tão aberta que a Caixa tem, principalmente em relação ao SINAF. E agora estamos aí com o novo VP de governo também, que a gente já está trabalhando junto para visitar com ele vários locais aí do Brasil. Então, estamos à inteira disposição aí de vocês. Deixo para você aí a palavra final. Geraldo, quer algum comentário? Abriu o microfone para comentar. Eu acho que a reunião foi além da minha expectativa, pelo menos. Ela abriu aí um horizonte, acho que ficou claro para todo mundo que as novas variáveis
que a gente vai ter que considerar aí em todos esses aspectos. Gostei quando o Diego falou que nós podemos aprofundar no pontual e aí então partindo para o geral. Acho que nós vamos ter que fazer isso em alguns pontos aí, não tenha dúvida disso. Mas também só tenho a agradecer a atenção e a participação de todos. Beleza. Perfeitamente. Então, mais uma vez, agradecer Carlos Eduardo, Geraldo, Hugo, em nome dos quais eu cumprimento os demais. Dizer que é o nosso compromisso, é o nosso dever, além de ser algo extremamente satisfatório, alinhado com o que o nosso propósito prega, construir esse canal aberto, manter esse canal aberto, né, que já tem de muito tempo, é uma construção, como você bem trouxe aí, Carlos Eduardo, de muito tempo. Dizer que para a gente é muito importante escutá-los. O nosso compromisso é com a melhoria do sistema e, com isso, o melhor atendimento para os usuários. A gente continua aberto e, sem dúvida, a gente vai seguir com alguns desses pontos aí, aprofundando alguns desses pontos para a gente promover a melhoria do sistema, inclusive entrando em contato com outros atores, caso seja necessário. Então, eu finalizo com esse agradecimento, Carlos Eduardo, dizendo que a gente segue à disposição para discutir esses temas. Beleza. Diego, se tiver alguma, até porque a gente aqui, eu principalmente como presidente da Comissão de Infraestrutura da CEBIC, estou sendo bombardeado, se tiver alguma notícia do IBGE, dessa sumiço do IBGE, nem que seja em off, por favor, passe para mim e para o Geraldo, pelo menos para a gente construir uma resposta que as empresas estão bombardeando a gente aqui, tá bom? Com certeza, Carlos Eduardo. Vocês são parceiros de longa data e a gente está sempre comunicando vocês. É um assunto que a gente está cuidando com todo o cuidado e articulando com todos os envolvidos, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço. Boa semana para todos aí. Boa tarde, boa Obrigado. semana. Tchau.